Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui nessa manhã. Essa semana aqui aconteceu muita coisa boa, já eu conto para você. Mas eu gostaria de perguntar em primeiro lugar se alguém que nos visita pela primeira vez nessa manhã, alguém nessa condição, levante a mão, por favor. Tem alguém? Não há. Tem alguns visitantes, mas não que nos visitam pela primeira vez. Então, os visitantes que aqui estão, sejam bem-vindos. Você que é a segunda, terceira, quarta, oitava, não sei quantas vezes que nos visita, seja bem-vindo. Ontem a Jandira esteve num programa de rádio da emissora Boas Novas, Caminhos do Conhecimento, falando a respeito do projeto Desenvolver, que é um projeto que acontece todos os sábados aqui no Espaço Comunhão. Foi um tempo muito legal falando a respeito do projeto e que Deus permita que isso tenha servido de inspiração para que outras pessoas também possam se levantar e fazer um trabalho semelhante. Aliás, eu acho que eu vou ter que escalar a Jandira para pregar, porque falou muito bem ontem no rádio, Inclusive é o texto que nós vamos falar aqui nessa manhã, parte do texto que nós vamos falar aqui nessa manhã. Ontem à noite nós também tivemos um evento de casais, um encontro de casais, mais de 50 casais estiveram aqui, ouvindo uma ministração muito boa, muito sóbria, que abre os nossos olhos para algumas áreas importantes que a gente precisa atentar. E eu quero externar aqui meu agradecimento a todas aquelas pessoas que trabalharam no dia de ontem, na sexta-feira, na organização desse evento, porque existem coisas que não aparecem, mas são tão preciosas quanto estar aqui na frente segurando o microfone, falando para alguém ou cantando aqui em cima. Amém? Deus vê todo o esforço, toda a colaboração dessas pessoas que sem elas seria muito mais difícil. Não é? E elas têm prestado esse apoio e essa ajuda. Que Deus abençoe e recompense a vida de vocês. Hoje a gente está na última mensagem da série Quando os Problemas Aparecem. Nós caminhamos hoje, é o 8º domingo, trabalhando temas bíblicos e vendo personagens bíblicos que lidaram com problemas, não é verdade? Nós aprendemos com todos eles. Aprendemos com Isaías, a como lidar com o problema do pecado e da culpa. Aprendemos com Elias sobre como lidar com a nossa depressão. Aprendemos com Ruth sobre como lidar com o luto e com a pobreza. Aprendemos com Davi sobre como não cair em tentação. Aprendemos com Jeremias sobre o que nós devemos fazer quando somos perseguidos. Aprendemos com Maria sobre momentos de aflição que nós passamos na nossa vida justamente porque a graça do Senhor foi derramada sobre nós. E no último domingo nós falamos a respeito do sofrimento do nosso Salvador, que suportou a angústia das angústias, para que eu e você pudéssemos ter vida, amém? Tomou todo o cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos hoje estar aqui cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor e o adorando. E hoje nós vamos nos deter falando a respeito da vida deste que, sem dúvida nenhuma, foi o maior dos apóstolos, o apóstolo Paulo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. E hoje nós vamos aprender com ele. Eu tenho certeza que se você acompanhou cada mensagem, tendo no seu coração o desejo de crescer espiritualmente, com certeza você foi ricamente abençoado e hoje você tem uma mente um pouco melhor para enfrentar os problemas que aparecem com os quais nós temos que lidar no dia a dia da nossa vida. Amém, queridos? Aprendemos que ser cristão não significa uma vida sem problemas, mas aprendemos como lidar com eles. Vamos lá, 2 Coríntios 4, versículo 8 em diante, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida.
E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos, também por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo possa tomar esse momento, Deus. E eu confesso, diante da Tua presença, que eu só consigo chegar até os ouvidos. Se a Tua graça não operar, a palavra não vai ao coração. E eu oro pedindo para que o Teu Espírito se mova nessa manhã, abençoando, fortalecendo, transformando o Teu povo, Senhor. Pedimos isso diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo, sem sombra de dúvidas, é um personagem ímpar dentro da história bíblica e da história da redenção. Grande parte do Novo Testamento foi escrito por esse homem, ou contando a história das viagens missionárias desse homem. Esse homem que a graça chega na vida dele de uma forma diferente. A graça de Deus chega na vida dele derrubando-o do cavalo. Você conhece a história, sabe que ele era perseguidor da igreja, sabe que ele havia consentido e muito provavelmente dado o seu voto para a morte de muitas pessoas. No entanto, aquele que era perseguidor, Deus o transforma em perseguido. No próprio episódio da sua conversão, alguns dias depois de ter caído do cavalo, Ananias, que é o discípulo que Jesus envia para orar por ele, para que ele recuperasse a visão, Deus, ao falar com Ananias, diz para Ananias: olha, esse é um vaso escolhido e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E sofrimento é uma característica da vida ministerial de Paulo, da vida cristã de Paulo. Como Paulo foi perseguido? Paulo foi apedrejado em certos lugares. Paulo foi fustigado em outro. Paulo foi preso, você conhece a história, e algumas das cartas que ele escreve da prisão. E por fim, Paulo vai ser morto, sendo decapitado por soldados romanos. Mas é interessante olhar para a teologia que Paulo desenvolve nas suas cartas e perceber que Paulo nos informa a respeito de um diferente tipo de graça. Quando ele escreve aos Filipenses, que também estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, ele diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Se eu perguntasse aqui nessa manhã, quantos querem receber essa graça? Eu tenho a certeza absoluta que se não todas as mãos ficassem abaixadas, algumas poucas mãos talvez se levantariam. Paulo se gloriava nas suas aflições. Em um momento, quando ele está escrevendo para os Gálatas, muito provavelmente sofrendo de um problema nos olhos, porque ele escreve na carta: vede com que grandes letras eu vos escrevo. Ele vai dizer para mim: olha, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E muito provavelmente eram as marcas dos açoites e dos apedrejamentos que ele havia sofrido por causa do Senhor Jesus. Paulo via os sofrimentos como um privilégio do seu apostolado, quando esses sofrimentos aconteciam por causa do Senhor Jesus Cristo. E é assim que nós precisamos encarar, irmãos, quando nós sofremos por causa de Jesus, os sofrimentos que nos vêm, entendendo que é uma graça que Deus nos tem dado, amém? E que haverá uma recompensa no final por conta daquilo que estamos sofrendo. Eu sei, irmão, que a mensagem que nós escutamos hoje, principalmente na televisão, quando as pessoas dão o seu testemunho nos seus carros 0 quilômetro, nas empresas que conquistaram, ou então nos iates que conseguiram ganhar, através do fruto do seu trabalho, pela bênção de Deus sobre eles, olhar aquilo e olhar para esse discurso, parece que um discurso não tem nada a ver com o outro, mas nós estamos falando daquilo que está revelado dentro das Escrituras,
e que nós precisamos tomar e levar para a nossa vida, amém? Como é que Paulo enfrentava os sofrimentos? Colossenses 1,24 ele escreve: agora me alegro dos meus sofrimentos por vocês. 2 Coríntios 12,10 ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. E o próprio Cristo, quando esteve entre nós, naquele sermão que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ele vai dizer para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, que sofreriam mais tarde por causa dele, o seguinte: bem-aventurados sois vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então olha para esse teu irmão que está olhando para mim aí com essa cara séria, e diz para ele o seguinte: querido, sofrer por Cristo é um privilégio, é uma graça, diz para ele. Segundo lugar, ao olhar para Paulo, a gente descobre que o discipulado tem um custo, tem um preço. E aí eu me lembro do mártir alemão que morreu na Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, que foi preso porque não concordava com o regime nazista de Adolf Hitler. Ele dizia o seguinte, que a graça barata é a graça sem cruz e sem discipulado. E ele falava a respeito disso, porque o discipulado tem um custo. E quando eu falo discipulado aqui, eu não falo aquele curso que a gente faz antes do batismo, ou um curso que a gente faz para melhorar o nosso conhecimento bíblico. Quando eu falo de discipulado aqui nessa manhã, eu me refiro a seguir Jesus Cristo, seguir as pisadas do Senhor Jesus, e seguir a Jesus tem preço. Diga isso: seguir a Jesus tem preço. Então, discipulado é o tempo entre a minha conversão e até o momento em que eu sou recebido na glória. O discipulado acontece nesse momento, irmãos, e ele tem um custo. Discipulado fala para nós de renúncia e sacrifício. Renúncia e sacrifício são palavras ligadas ao discipulado. Você quer ver só, no momento em que você é salvo, há renúncias sendo feitas. Eu me lembro de uma parábola, a parábola da pérola de grande valor, que está registrada lá em Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46, onde Jesus conta uma história falando a respeito do reino dos céus, que um homem que negociava e procurava boas pérolas, ele encontrou uma pérola de grande valor, e aí o que ele fez? Ele foi, vendeu tudo, para ir comprar aquela pérola que ele havia encontrado. E aí, quando nós vamos ver as interpretações possíveis a respeito da parábola da pérola de grande valor, alguns vão dizer: não, esse homem aqui é Jesus. Porque Jesus encontrou a gente que tinha muito valor, foi lá, deixou o céu, deixou a glória, encarnou, se fez homem e morreu para conquistar essa pérola de grande valor. Eu digo que esse homem aqui é todo cristão, que um dia ouve o Evangelho de Jesus Cristo, e tem as palavras do Evangelho levadas e aplicadas ao seu coração pela pessoa bendita do Espírito Santo. E aí ele descobre que todos os valores desse mundo, tudo aquilo que esse mundo pode proporcionar, é nada comparado a Jesus Cristo, que é aquilo que tem grande valor de fato e de verdade. E aí então nós renunciamos à vida velha, a vida de pecado, a vida de impureza que nós praticávamos, e nós abraçamos essa pérola de grande valor, porque nós entendemos que não há nada mais precioso do que Cristo para nós. E ora, não é isso que Paulo vive na sua vida, irmãos? Escrevendo aos Filipenses, ainda ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, em uma outra versão, esterco, para ganhar a Cristo. Me desculpe a vulgaridade aqui em cima nessa manhã, mas Paulo está dizendo: para mim é tudo cocô, comparado à sublimidade de Jesus Cristo, comparado àquilo que eu encontrei no Senhor.
Ele perde a posição alta no meio dos judeus. Se você lê um pouco a respeito de Paulo, você sabe a respeito disso. Ele perde muitas coisas, muitas posições, mas ele abraça o Evangelho, ele abraça a pérola de grande valor e sofre com alegria por causa de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 14, 25 a 34. Lucas 14, 25 a 34. Jesus vai falar a respeito do discipulado nesse texto. E Jesus vai dizer que quem não amar mais a Ele do que qualquer outro ente querido, não pode ser discípulo dele. Se você ler o texto atentamente, você vai ver que logo depois que ele fala de amor maior, ele vai falar sobre cruz. Se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E quando fala tome a sua cruz, irmão, cruz aqui não é adereço que se põe no pescoço, não. Quando Jesus fala de cruz aqui, não é um negócio que a gente tem na nossa camisa. Não é isso. É um instrumento de execução de criminosos. É um símbolo de renúncia, é um símbolo de sacrifício. Jesus está dizendo, se você quer de fato viver discipulado, se você quer me seguir de fato, tome a sua cruz e siga-me. Tem entrega, tem sacrifício, tem renúncia. E se a gente continuar olhando para esse texto, Jesus ainda vai dizer para aqueles que desejam segui-lo fazer um cálculo. Ele chega e fala daquele que está querendo construir uma torre. Ele diz, olha, se alguém quer construir alguma coisa, vai sentar primeiro e vai ver se tem condições de completar a construção, para que depois as pessoas não fiquem falando dele, olha, ele tentou construir, não pôde construir. E Jesus ainda vai dizer, olha, qual é o rei que sabendo que está vindo um exército com um certo número, não vai calcular para ver quantos homens ele tem, para então depois ir para a batalha, para só então depois ir à batalha, caso contrário ele envia uma embaixada para pedir paz para esse rei, para não entrar em briga, em luta com ele. E talvez o desavisado pode ler um texto desse e pensar, puxa, parece que Jesus está querendo desencorajar as pessoas de segui-lo. Parece que Jesus está querendo dizer para todo mundo, ó, o preço é alto. Veja lá se você de fato vai querer me seguir. Veja lá se de fato você vai querer ser meu discípulo. Mas por que Jesus fala isso? Eu gostaria de ler com você as palavras de um bispo anglicano, já falecido, J.C. Ryle, que disse o seguinte, nosso Senhor se manifestou a fim de evitar que os homens o sigam com leviandade e imprudência, motivados apenas por sentimentos e estímulos naturais, que na hora da provação desaparecem. Quem quer ser discípulo tem que calcular de fato. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que um dia disseram, eu quero Jesus, passaram pelo batismo nas águas, e quando chegou a provação, ou a dificuldade por conta do Evangelho de Jesus, abandonaram as fileiras evangélicas, hoje não querem nem saber mais de Evangelho, não calcularam o custo, não calcularam o preço, o seu amor era como uma nuvem que passa muito rapidamente, não amavam a Deus de verdade. Para seguir Jesus tem que calcular o preço. Diga isso para quem está do seu lado. Para seguir Jesus tem que calcular o preço. E a gente olha para Paulo. E a gente olha para o apóstolo Paulo, irmãos, e a gente vê tudo aquilo que ele passou. Ele dá uma lista ali em 2 Coríntios 4, mais tarde ele dá uma outra lista. Ele vai falar de naufrágio. Ele vai falar de perigos que passou em viagem. Ele vai falar dos açoites que ele recebeu. Ele vai falar a respeito de falsos irmãos que haviam no meio da igreja e ele padeceu, sofreu por conta desses falsos irmãos. Se você conhece a história, você vai saber disso tudo. No entanto, Paulo termina o capítulo 4 de 2 Coríntios com um discurso triunfante. Vamos ler de novo, 2 Coríntios 4, 14, 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário,
E se você prestar atenção no contexto que nós lemos anteriormente, esse por isso vem depois de falar de ressurreição. Ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem, que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então, duas coisas aí. Ao enfrentarmos tribulações, que para Paulo eram leves e momentâneas, e para nós, em alguns momentos, parece que nós vamos sucumbir diante do peso delas. Em primeiro lugar, não desanime. Não desanime porque há algo acontecendo no teu interior, enquanto você é submetido a esse tipo de tribulação, de prova por causa de Jesus. Ainda que o teu homem interior, à medida que os dias vão se passando, vão aparecendo rugas, vai se desgastando, as coisas já não são mais como eram. Contudo, interiormente, por conta dessas provações que nós suportamos e do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, há um embelezamento, há um rejuvenescimento acontecendo dentro do nosso interior. É por isso que a gente pode perceber, irmãos, olhando para a história da igreja e olhando para a vida de alguns cristãos, que à medida que o tempo passa, embora fisicamente eles se tornem frágeis, interiormente eles se tornam gigantes, e são usados pelo Senhor, e abençoam a vida de outras pessoas, porque há um trabalho de Deus acontecendo no seu interior, há mais santidade sendo gerada, há mais semelhança com Cristo sendo gerada. E quando você vai para o grego, a palavra para tribulação é thlipsis. Não vou pedir para você falar isso, fica tranquilo. E essa palavra era usada para descrever calamidades de guerras, o sofrimento da mulher no parto e as aflições de Cristo. Era uma palavra que indicava pressão espiritual. E era a palavra usada para falar a respeito do esmagamento das uvas e das azeitonas para produzir o vinho e o azeite. Ou seja, as tribulações têm o efeito de produzir algo bom em nós. E se a gente for pegar a palavra e pegar a raiz da palavra no latim, a gente vai lidar com um negócio interessante. Pode passar, por favor, Karen? Com um objeto que as pessoas usavam. Isso aí é uma peça de madeira, cravejada de pregos ou então de algum metal, que os agricultores passavam sobre os grãos para separar a palha do grão. O nome desse objeto? Tribulum. Quando a tribulação passa, a palha vai sendo tirada da nossa vida. E aí acontece aquilo que a Karen falou aqui durante o período de louvor, que nas aflições ela corre para o Senhor e fala com o Senhor, e isso vai produzindo quebrantamento no nosso coração, dependência no nosso coração. A gente começa a entender que as coisas dessa vida são transitórias, e a gente começa a se alegrar mais nas coisas que são celestiais, e a gente visualiza a ressurreição, a glória. E é interessante como Paulo faz um jogo de palavras aqui no texto. Ele fala que a tribulação é o quê? Leve. Mas ele fala de um peso de glória, ou seja, as coisas eternas são muito maiores e superiores do que as coisas passageiras desse tempo. Então, primeiro, nós enfrentamos as tribulações, não nos deixando levar pelo desânimo. Segundo, nós enfrentamos as tribulações com a perspectiva da eternidade, porque o crente nascido de novo, se em Cristo ele está, ele consegue ver coisas que o homem natural não consegue ver. Ele vê além, ele consegue ver adiante. Talvez a razão, meu querido, que está aqui, você que está aqui sentado nessa manhã, só consegue ver as coisas dessa terra, é porque está faltando comunhão com Deus, é porque está faltando leitura das Escrituras, é porque está faltando a busca de um aprofundamento na sua vida espiritual, porque quando isso começa a acontecer, as coisas dessa terra vão perdendo a importância. A gente quer a glória, a gente quer o que é celestial, amém, queridos?
E Paulo tinha essa perspectiva da eternidade, por isso que ele passava pelas tribulações com otimismo. Ele sabia que tudo ia passar, e que havia uma realidade não percebida com os olhos físicos. No entanto, vê se você consegue entender o que eu vou dizer agora, comunicar agora. Era uma realidade muito mais real do que aquilo que ele vivia e via com seus olhos físicos. O reino de Cristo está vindo. Amém? Isso aqui que nós vemos vai passar, irmãos, e quando ele vir, nós receberemos a recompensa por termos sofrido por causa dele. Amém, queridos? É necessário ver o que os olhos não veem. Eu acho interessante, algum tempo atrás, pregando a respeito disso, o Fabrício também falando aqui em um determinado momento, não me lembro se numa aula de escola bíblica ou se em um momento também de pregação, falou a respeito de uma espécie de peixe que existe, que ele consegue ficar com o olho na água, ele sobe meio que para a superfície, fica com parte dele na superfície, e o olho fica parte sobre a superfície e parte para baixo. E ele consegue enxergar tanto o que está no mundo submarino e no mundo aquático, olha, obrigado. No mundo aquático, ficou bom isso. Ele consegue ver tanto o que está no mundo aquático quanto o que está para fora da água. E pelo Espírito Santo nós podemos ver o que está acima desse mundo e além desse mundo. Amém? Deus está trabalhando na sua vida. Diga isso para quem está do seu lado aí. E eu gostaria que você abrisse, para a gente terminar nessa manhã, na segunda carta de Paulo a Timóteo, na sua última carta, no capítulo 4. No versículo 6, 7 e 8. O velho Paulo. Escreve para Timóteo, o jovem tímido que se tornou pastor da igreja de Éfeso. E ele escreve nessa carta um pouco antes da sua morte. 6, 7 e 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia que iria morrer em breve. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Algum tempo depois, Paulo vai ser conduzido até um lugar onde a sua cabeça será colocada, e a espada de um soldado romano descerá, e ele vai ser decapitado por causa da sua fé em Jesus Cristo. Mas eu falei algo para minha esposa aqui enquanto o louvor estava acontecendo, porque só o Espírito Santo para dar algumas criatividades para a gente. Eu não me considero um cara criativo, mas ele que fez todas as flores com todas as cores, e tantos animais que alguns, ao olhar para eles, liberam na gente serotonina, dá vontade de rir. Ele que é criativo por excelência, às vezes dá algumas coisas assim para a gente. Eu fico imaginando, depois que a cabeça de Paulo cai, Paulo adentrando os portões celestiais. E quando ele adentra os portões celestiais, o primeiro que vem recebê-lo é Estevão. Estevão, cujas roupas foram colocadas sobre os pés de Paulo, enquanto ele era apedrejado. E Estevão o abraça e diz: bem-vindo, irmão Paulo. E outros cristãos que haviam sido perseguidos por ele, haviam morrido por conta do voto de Paulo, também o recebem. E de repente Paulo olha e vê um outro, e corre em direção a esse outro para abraçá-lo. Esse outro tem as marcas nas mãos, tem as marcas nos pés. Esse outro é aquele que anos atrás havia derrubado ele do cavalo, e havia dito para Ananias: Ananias, vai orar por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido para sofrer por causa do meu nome. E Paulo então entra nesse estado, nesse momento de glória, irmãos, que é infinitamente superior a tudo aquilo que ele passou aqui na terra. Amém? Você que sofre porque alguém da sua família pega no seu pé por causa do Evangelho. Você que sofre pressão no seu trabalho.
Você que teve que deixar às vezes uma carreira, um emprego, porque sabia que ia ter que fazer coisas que eram ilícitas. Você que às vezes emite a tua opinião sobre assuntos diversos como aborto, pedofilia e tantas outras coisas, e é apedrejado por causa disso. As pessoas tentam calar a tua voz. Este é o custo do discipulado. Mas eu quero dizer para você que há um peso eterno de glória aguardando a tua vida. E como nós terminamos o culto na semana passada, eu termino hoje aqui, nesse período da palavra, melhor dizendo, vai valer a pena. Fica de pé em nome de Jesus, querido. Paulo vê aquele que havia perdoado o pecado de Isaías, aquele que havia se encontrado com Elias debaixo do zimbro e dado ânimo a Elias para prosseguir, aquele que havia providenciado o Boaz para Ruth. Aliás, ele é o nosso resgatador, é o nosso Boaz. Aquele que havia perdoado Davi por conta do seu pecado, aquele que havia falado com Jeremias no momento de perseguição, aquele que havia segurado as mãos de Maria até o final e havia dito para João, eis aí tua mãe, e dito para Maria, eis aí teu filho, aquele que sofreu até o último momento para que eu e você pudesse ter vida. Paulo contemplou a ele, amém? E as tribulações, comparado àquilo que veremos na eternidade, é leve e momentânea. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí, fecha os corredores. Eu queria que a gente orasse nesse momento pela igreja perseguida lá longe de nós, e pela igreja, que é a igreja de fato, aqui onde nós estamos, que é perseguida também, a gente sabe disso. Vamos orar? Então levante a sua voz e ore para que o Senhor dê graça à igreja, amém? E ore, irmãos, olhando para essa igreja, não como uma igreja coitada, mas olhando para essa igreja, cuja tribulação leve e momentânea vai passar, e que será introduzida no estado de glória mais tarde, amém? E receberá uma ressurreição superior à nossa, e um galardão superior ao nosso, porque tem sofrido por conta de Jesus, uma igreja a quem Jesus tem dado graça de sofrer por ele, amém? Clame ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus, querido.